Posso explicar? Então, minha gente, olha só. Ainda nessa linha de tentar colocar vocês diante de integrais impróprias, mas que você consiga enxergar o que essas integrais impróprias estão calculando, vamos colocar uma situação aqui envolvendo um tipo de sólido de revolução. Esse sólido de revolução em questão aqui é chamado de corneta de Gabriel. Ele consiste basicamente em você pegar essa curva y igual a 1 sobre x, vamos considerar aqui de x de 1 para frente, tá certo? X de 1 para frente. Aí eu vou pegar isso aqui e vou girar em torno do eixo x. Quando girar em torno do eixo x, aqui eu só peguei isso aqui, ó. Eu peguei aqui e fiz assim com ele, né? Virei para ficar mais fácil a gente poder perceber aqui. E essa parte azul que você está vendo aqui e essa parte azul que você está vendo aqui. Nós vimos no exercício anterior que a área dessa região aqui é uma área infinita. Agora eu quero saber se o volume do sólido que eu obtenho, quando eu pego isso aqui e giro em torno do eixo x, se o volume é finito ou infinito. Em outras palavras, eu quero saber se eu consigo encher. Existe uma quantidade de tinta, uma quantidade de água, sei lá o que, que eu consiga encher isso aqui. Se eu derramar isso aqui assim, eu vou conseguir encher isso aqui. Lembrando que isso aqui é um sólido que não tem fim cá para baixo. Ele vai descendo para o resto da vida, não vai parar nunca mais. E aí eu quero saber se eu consigo encher esse sólido. Bom, aqui eu estou diante de um sólido de revolução. O método mais apropriado para eu resolver isso aqui é o método de disco, né? Fatiamento. Você vai fatiar ele e quando você fatiar ele, olha só, quando você fixa aqui fixa uma posição qualquer aqui, um x qualquer, e olha para cá, ó, pega assim, ó, a linha auxiliar perpendicular ao eixo de rotação. Aí pega a interseção da linha auxiliar com a região, dá esse segmento aqui. Quando você girar isso aqui, você verá que no giro aqui ele vai formar um disco. No giro ele forma um disco. Esse disco ali seria esse disco aqui, ó. Seria esse disco aqui. Ele vai formar um disco. Então quando girar aqui vai formar um disco. Eu sei calcular o volume de disco, não sei? Eu sei que o volume de disco é πr ao quadrado. E o R aqui é justamente a distância do centro até lá em cima. Esse aqui é o R. Então, se você vai calcular, por exemplo, assim, a área da seção transversal, a área da seção é π multiplicado por R ao quadrado. O R em função do x, né? E o R aqui é a distância desse ponto até esse, é 1 sobre x. Então, a área da seção transversal aqui é π vezes 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, é π vezes 1 sobre x quadrado. Então, essa é a área. Eu sei que sólido de revolução é a integral da área da seção transversal. Sim, mas eu vou ter que calcular aqui, ó, no caso aqui, o volume será assim, ó, a integral de 1 até infinito, vai começar em 1 e não vai parar nunca mais. Será a integral de 1 até infinito da área, né? Assim, da área aqui, da área de x dx. Isso aqui é a... como é que é? Isso aqui é o que vai retornar para você o volume do sólido de revolução. A ideia é você pegar aqui, quando você desenvolver aqui, você vai ver que a ideia é você pegar um pedaço aqui, até um lambda qualquer, aí você tem o que você já conhece sobre sólido de revolução lá de trás, e depois você calcula o limite, quando manda o n para infinito. Então aqui, na verdade, olha só, novamente, ó, vamos retornar aqui. Integrar de 1 até infinito é a mesma coisa que você integrar aqui, ó, de 1 até um certo valor lá, que nós estamos usando a letra lambda, mas pode ser a letra que você quiser. Isso aqui vai dar para você um ponto de parada e vai trazer esse conceito aqui, ó, o conceito que nós já estudamos lá atrás, né? Que a função lá precisava ser uma função contínua, no intervalo fechado. Aí eu vou ter essa situação aqui entre 1 e lambda, da área aqui, de A de x dx. E depois, aí quando você vai achar uma resposta em função do lambda, aí depois você vai calcular o limite, o que acontece quando você pegar esse lambda e mandar ele para mais infinito. É isso que você vai tentar descobrir.
Agora, essa área, nós vimos aqui em cima, na linha de cima aqui, que essa área πr ao quadrado é π1 sobre x ao quadrado. Então, vamos ficar com o seguinte, olha. Eu vou escrever limite aqui o tempo todo, né? Depois a gente vai dar uma simplificada nisso, ó. Limite quando lambda tende a infinito. A área é π vezes 1 sobre x quadrado. Então vai ficar assim, integral de 1 até lambda de π multiplicado por 1 sobre x quadrado dx. Esse π pode sair da integral. Esse x quadrado no denominador, para você integrar ele, não vai dizer que dá ln de x quadrado, hein? Você tem que integrar isso aqui como potência. Então você inverte isso aqui, né? Aí vai ficar assim, ó. Limite quando lambda tende a infinito de π integral de 1 até lambda. Aqui integral de 1 até lambda. Esse aqui quando inverte fica assim, ó. X elevado a menos 2 dx. Desse jeito. Vamos subir aqui. Continuando, então vamos ficar assim, ó, com limite quando lambda tende a infinito de π, vamos lá, integral de x a menos 2, ó, é x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, variando de 1 até lambda. Variando de 1 até lambda. Vamos seguindo com o limite, ó, limite de π que multiplica x elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1, dividido aqui por menos 1, quando lambda tende a infinito. Agora esse x elevado a menos 1 eu posso descer ele, né? Esse dividir por menos 1 aqui, eu posso colocar o menos aqui à esquerda, vai ficar menos π dividido por x. Aqui variando, esqueci de colocar aqui, ó, variando aqui de 1 até lambda, quando lambda tende a infinito. Pois bem, aí aqui agora variando de 1 até lambda. Agora pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou trocar o x por lambda, menos, aí eu vou trocar o x por 1. Então trocando o x por lambda, veja que eu vou carregando o limite aqui o tempo todo, ó. Lambda tende a infinito, então vai ficar assim, ó, de menos π dividido por lambda, troquei o x por lambda. Depois menos... Aí agora eu vou trocar o x por 1. Vai ficar assim, menos π sobre 1. Menos π sobre 1. Então vamos ficar com o seguinte, ó, limite de menos π sobre lambda, menos π sobre lambda, mais π. Ó, limite disso aqui tudo quando lambda tende a infinito. Bom, agora eu quero analisar o que acontece com essa expressão aqui quando você manda o lambda para infinito. Alguém sabe dizer? Cálculo 1 dos mais básicos lá, né? O que acontece com essa expressão aqui, menos π sobre lambda, se você aumenta o tamanho do denominador? Para onde que vai esse quociente? Zero, não é verdade? Você tem um número fixo lá em cima, dividido por um número cada vez mais grande. Um número cada vez mais grande, um número cada vez maior. Então, um número fixo dividido por um número maior, ele vai ficando cada vez menor, né? Então, na verdade, quando você mandar o lambda para infinito, essa parcelinha aqui vai tender a zero, vai ficar cada vez mais perto de zero. Então, no limite, eu tenho π unidade de volume. Olha que legal. Quer dizer, então, que esse sólido, ele é finito. Eu consigo encher ele, e o volume que eu vou usar para encher ele, olha só, pensa em uma coisa mais assim, que você consegue pegar, né? O que tem volume π. É só você pensar em um paralelepípedo, onde eu tenho assim, ó, um aqui, uma unidade aqui e π aqui em cima, 3 e uns quebradinhos, né? Se você pensar então mais ou menos desse jeito aqui, você verá que, olha aqui, opa, se você pensar em um paralelepípedo com essa característica que eu acabei de falar aí, ó, ele tem um aqui e π aqui, esse paralelepípedo, o volume dele, o quanto que você consegue colocar aqui dentro, ó, o volume dele é π. Então a mesma quantidade de tinta, de água, sei lá, qualquer líquido que você colocar aqui dentro, é o mesmo que você vai conseguir colocar aqui. Ele vai ficar cheio até na tampa. E essa aí é a mesma
Tá? Essa região que você está vendo aqui em azul é a mesma região que nós vimos que nós não conseguiríamos pintar ela porque a área era infinita. Só que o volume é finito. Né? É um pouco estranho, não é verdade? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui ilustra um pouco uma coisa que a gente pede muito para os meninos, eu pelo menos peço para os meus estudantes, é não tratar infinito como um número. Porque tem gente que fala infinito ao quadrado, menos raiz de infinito, calcula o 100 de infinito e depois corta esse aqui, esse infinito aquele de lá. E é como se fosse um número, entendeu? Para muita gente. Mas infinito não é número. E coisas muito estranhas acontecem no infinito. Assim, como é que chama o nome que eles dão para essas coisas estranhas? Chama... O paradoxo não tem essa característica de... Cara, mas como é que pode isso aí? Isso aqui não é meio um paradoxo? Mas os salvadores não estão lembrando paradoxo. Puta, professor. Achei que era paradoxo. Pois é. Deixa eu continuar aqui. Na hora que vocês forem aqui, falam assim, vai ter um posto de meia hora aqui. Lembra essa palavra. Pois é, para você ver, né? O infinito, ele é cheio de paradoxos. E aí, eu quero ver se eu deixo para vocês, junto com esse vídeo dessa aula aqui, eu vou deixar para vocês uns links para vocês, são três documentários que eu sugiro que vocês vejam sobre infinito. Um é brasileiro, tem só 15 minutos, ele vai contar para você a história de um camarada chamado Jorge Cantor, enfim, são atores brasileiros que fazem lá a encenação, são só 15 minutos. Esse Cantor, ele viveu no final do século XIX, e ele foi uma das pessoas que conseguiu pegar essa teoria envolvendo o infinito e meio que colocar elas em bases sólidas. Na época, a teoria dele não foi muito aceita, como parece que é da humanidade, né? Os caras, quando conseguem fazer um negócio muito bacana, os outros olham e falam assim, não, isso não é verdade. Aí depois que ele morre, os caras vão lá olhar e falam, cara, não é que isso aqui é o que ele falou mesmo? E aconteceu isso com o Cantor. O Cantor, ele tem uma contribuição muito forte, né? É muito importante para os estudos ligados ao infinito. Foi o Cantor que mostrar, assim, provar que na verdade não existe só um tipo de infinito, existem vários tipos de infinito. Você poderia pensar assim, bom, o infinito dos naturais, ele é igual ou ele é diferente do infinito dos inteiros? Os inteiros têm os naturais e têm os negativos dele. Ou então o infinito dos racionais, que são as frações, ou o infinito dos reais. Esses infinitos são diferentes. O que ele mostrou, na verdade, é que o infinito dos naturais, ele é igualzinho ao infinito dos inteiros, que é igualzinho ao infinito dos racionais. Você consegue, para todos esses aí, você consegue fazer uma ligação, fazer uma correspondência bionívoca entre os naturais e os elementos desse conjunto dos racionais, por exemplo. Eu consigo listar as frações em ordem, primeira fração, segunda, terceira, quarta, quinta, todas as frações que existem eu consigo colocar elas em ordem. Isso vai gerar um tipo de infinito. Agora, já quando você vai para o infinito dos reais, ele já não é mais o mesmo. Então, ele trabalhou muito com isso aí, deu uma contribuição muito, muito bacana para a matemática. Então, um dos documentários é sobre o Jorge Cantor. Um outro documentário, ele fala sobre três pessoas, na verdade. E uma das pessoas é justamente sobre a história do Cantor novamente. Só que esse um pouco mais assim, elaborada, ele conta a história da vida dele e mostra também que, na verdade, o Cantor, ele passou os seus últimos dias em um manicômio. Ele morreu em um manicômio. E depois que ele faleceu, as pessoas foram lá olhar o que foi que esse cara fez, tal. E aí, mas tem todo sentido isso aqui. E tem um outro documentário que eu acho também muito bacana, que chama-se, assim, Ao Infinito e Mais Além.
esse documentário parece coisa do Buzz Lightyear, né? Mas o nome do documentário é uma coisa parecida. Se não for exatamente isso, é parecido com isso. Ao infinito e mais além. E aí, nesse documentário, eles colocam vocês diante de várias situações paradoxais envolvendo infinito. Tem até um camarada lá, eu acho o cara, em princípio eu penso que ele... Eu ia falar maluco aqui, mas eu acho que... Enfim, eu acabo... Mas ele propõe até assim que a quantidade de números naturais seja uma quantidade finita. Por quê? Porque ele parte do princípio assim, olha, se a gente considerar essa quantidade infinita, a gente tem muito paradoxo, tem muita coisa estranha que acontece nesse campo aí do infinito. Então vamos considerar o infinito, com certeza, segundo o camarada lá, né? O infinito não existe, porque se ele existir, eu vou ter uma porção de coisas paradoxais aqui acontecendo. Enfim, pois então, peraí gente, aí eu vou deixar o link para vocês verem esses documentários lá. Enfim, é um documentário que passa na televisão, que você vê no final de semana mesmo, passou no History, eles. E aí vocês vejam lá, tranquilo, de repente, depois para tocar lá, mas tem um pequeno detalhe. Um documentário, a legenda não está grudada no filme, ele está em um arquivo separado. Aí, mas vocês são espertos, como são vocês.